Fala, trader! Wesley Santos aqui, galera. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como é operar com o melhor indicador de fluxo para entender os movimentos do mercado. Então, galera, assista o vídeo até o final para você entender todo o nosso método, beleza? Sem enrolação, galera, olha só. Final do pregão de ontem, nós tivemos aqui, ó, um movimentozinho de queda, fazendo um movimento para baixo. Beleza? Fazendo esse movimentozinho aqui para baixo. Depois, o que é que aconteceu aqui? O preço hoje iniciou em gap de alta, buscando aonde? A VWAP que eu coloquei no primeiro topo que formou lá em cima, ó, no primeiro topinho. Ele tocou aqui e simplesmente derreteu. Dava para fazer venda aqui dentro do nosso método? Não, galera. Aqui não tem venda ainda. O preço vem, desce até o fundo. Nessa região de fundo aqui, galera, ó, nessa região de fundo, você veja só, o volume vendedor ficou zerado, praticamente zero. E se você colocar aqui, galera, ó, você tem trazer o gráfico um pouquinho mais para trás, você veja que eu tenho um fundo aqui, ó, um fundo aqui atrás. Se eu colocar aqui uma VWAP de defesa nesse fundo aqui, ó, que foi exatamente às 13h43, isso aqui trabalhando com VWAPs, ó, 13h43, da data do dia 23/9. Veja que o preço estava trabalhando acima dessa região. Já teria sido um rompimento aqui. Se eu trazer o gráfico um pouquinho mais para trás, eu tenho o primeiro fundo do dia. Ó, 9h30. Vamos colocar agora lá embaixo, 9h30. Seria a primeira VWAP, né? Primeira VWAP do primeiro fundo que nós tivemos do pregão anterior. Foi aonde defendeu aqui, foi aonde defendeu aqui e foi aonde o preço chegou muito próximo aqui para defender. Mas o que que o preço fez? Ele parou exatamente aqui, ó, bem na mínima, né? Bem na mínima do último pregão. Próximo também da VWAP, né? Então, nessa região aqui, galera, ó, quando o preço parou aqui montando esse fundo, estava sem volume e muito próximo de uma VWAP. Então, poderia arriscar essa compra aqui nessa região, porque ele montou fundo no nosso histograma. Foi uma regiãozinha de fundo. Se você olhar, ó, tem aqui suporte. Existe suporte aqui na região, ó. Está próximo da VWAP de defesa e não tem volume nenhum. Não tem volume nenhum vendedor. Então, daria para arriscar aqui uma compra até onde? Até a região de defesa vendedora. Essa entrada aqui, por sinal, eu postei ela lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte, está na descrição do vídeo, entra aí. E aqui, ó, bate na VWAP e desce. Tenho aqui venda no nosso operacional? Não tem, dava para arriscar. Até dava, o histograma aqui faz divergência, né? O topo mais alto do que o topo anterior. Fluxo comprador vem diminuindo, porém não é um gatilho tão legal dentro do nosso método. Qual é o gatilho mais interessante? Quando o preço faz o quê? Ó, ele monta um pivô de alta, rompe essa VWAP de defesa, veja que ele veio aqui, ó, batendo na VWAP, batendo na VWAP, caindo, batendo na VWAP, batendo na VWAP, caindo. O que que aconteceu depois? Ele rompeu a VWAP e voltou a testar a VWAP. E olha quando ele volta a testar a VWAP, galera, ó, não tem volume nenhum no candle de venda. E aqui você teria o seu gatilho para comprar aqui. Ah, Wesley, dava para comprar aqui embaixo, dava para comprar aqui embaixo aí também, porque você veja que os candles de venda não tem volume vendedor aqui, ó, foram diminuindo, perdendo força. E quando aparece o candle de compra, ó, é muito maior. Porém, eu me arriscaria a comprar no pullback, né? Ó. Quando ele rompeu, justamente também o que? O rompimento de uma LTB, fez o pullback e aqui nós teríamos o gatilho para comprar. Stop muito barato, na verdade nem tão barato assim, né? Tá 200 pontos atrás da mínima. 200 pontinhos, porque está protegido na defesa dos vendidos. Os vendidos estavam aqui, ó, defendendo, defendendo aqui, defendendo aqui. Quando ele rompeu, os vendidos aqui caíram fora. E aqui foi aonde os comprados se posicionaram. E aqui você poderia pegar esse trade comprador, ó, que pagou mais de 500 pontos.
E nessa região aqui de topo, galera, o que que aconteceu? Ó? Ele montou uma regiãozinha de topo aqui em cima. Veja que o fluxo comprador estava grande e depois foi diminuindo, perdendo força. O que que aconteceu? Entra fluxo vendedor. E o preço volta a testar essa região de topo aqui, ó, e ele testa sem volume nenhum comprador. O que que a gente pode fazer? Plotar uma VWAP lá no topo agora, né, ó, nessa região de topo aqui, 11,3. Vamos colocar aqui essa VWAP agora lá naquele topo. E o preço testar VWAP de defesa, de topo de fundo, sem força, a gente vai pegar um gatilho com certeza. Opa, não teria a data de hoje, dia 4. Olha só o que aconteceu aqui. Voltou a testar, sem volume nenhum comprador, a gente teria o gatilho para vender. Deu uma enroscadazinha, voltou a testar de novo, sem volume comprador, e você estaria aqui dentro desse trade, ó, dentro desse trade, pagando 400 pontos. O preço retornou aqui a buscar, tentou testar a VWAP, ó. Veja onde foi que ele tentou testar a VWAP, bem próximo aqui, dando um pico de volume. Depois de um pico de volume, para quem já sabe o nosso método, isso aqui eu ensino na mentoria, pico de volume é o que? Possível exaustão. O que aconteceu depois? O preço simplesmente derreteu. E aqui ele monta uma região de fundo. Aqui temos uma regiãozinha de topos, ó. E aqui até dá gatilho para vender, ó. Veja só, um teste, dois testes, três testes. Testou 3 vezes, sem volume nenhum de compra, gatilho para vender. Se você quer usar VWAP, vamos colocar nesse topo aqui, ó, 2,08. Ó, 2,08. Veja só, dava para vender aqui com o stop posicionado um pouquinho, ligeiramente acima da VWAP de defesa, para você ficar muito bem posicionado. E aqui ainda pegaria mais um takezinho de 150 pontos. E depois veja que o preço não teve força, ó, ficou trabalhando em cima aqui, ó, da região de defesa, nem rompendo um pouquinho para cima, rompendo um pouquinho para baixo. Então, lateralidade sem força e de direção. Mesmo com o rompimento da VWAP desse topo aqui, ficou sem direção aqui o movimento. Então, galera, é desse jeito aqui que dá para a gente operar com os indicadores Fênix, pegar pullbacks com mais assertividade, reversões quando ele chega em região de topo, região de extremidade, depois de um fluxo muito grande de volume. Sem força, ele perde força nessa região de topo, na região de fundo, dando um gatilho para a gente fazer uma operação a favor de uma possível reversão ou a favor de uma continuidade, né, ó, como foi o caso de um pullback. Então, galera, desse jeito aqui que a gente opera com os indicadores Fênix. Se você tem interesse nesses indicadores aqui, é só chamar no WhatsApp ou no Telegram, que tem desconto para você na licença anual, beleza? Vamos lá, galera. Adquira agora pelo link abaixo ou me chama no WhatsApp ou no Telegram, beleza? Valeu, galera. Falou!